Bom dia a todos, feliz 2023 para vocês, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo aqui, é uma questão recorrente que sempre vem perguntando os clientes: qual o melhor meio de divulgar meu negócio? Qual o melhor meio de eu vender o meu negócio, meu produto, meu serviço, né? E gastando menos, que eu acho que esse que é o principal objetivo. Existem muitas dúvidas quanto em relação ao que eu uso. Eu uso Instagram, eu uso Facebook, eu uso TikTok, eu uso Google. E tudo depende muito daquilo que a gente quer e aonde a gente quer chegar, né? Os objetivos que nós temos para alcançar. Eu gosto de ser muito direto quando eu converso com os meus clientes, porque eu acho que a gente não tem tempo a perder. A gente precisa de tempo e o tempo a gente nunca volta atrás. Então, quanto mais assertivos nós formos, é bem melhor. E na maioria das vezes, 90% dos casos que os meus clientes vêm me procurar, a gente afunila para a gente ver qual é o melhor recurso que a gente pode usar da internet. E o que eu percebo é que, dentre tantas opções que nós temos, o que é importante entender? Se o cliente ou se a empresa ele quer vender no meio físico, se ele quer vender por e-commerce, se ele tem um site, se ele tem uma estrutura, porque tudo isso faz diferença. Imagina só que eu tenho um produto hoje, eu quero vender uma fita, quero vender esse produto aqui. Eu tenho estoque, eu vou colocar ele na internet para vender. Como eu vou colocar? Então, se eu defino que eu vou colocar esse produto pelo Mercado Livre, por exemplo, o Mercado Livre ele tem um trabalho que ele mesmo faz a divulgação de marketing, mas não é gratuito. Tudo que a gente faz no Mercado Livre, você paga uma comissão para ele. Então, se eu vendo esse produto, eu tenho que calcular todos os custos, inclusive a comissão do Mercado Livre, porque ele vai divulgar isso para eu vender. Então, no caso, quando eu trabalho com o meu produto no Mercado Livre, que eu uso a estrutura do Mercado Livre, eu não preciso me preocupar com marketing, porque dentro do próprio Mercado Livre tem o Mercado Ads. E aí ele utiliza essa estrutura para divulgar isso para o cliente. Tudo que for ads significa marketing para divulgar na internet, é você divulgar alguma coisa para venda. Tem o Google Ads, o Facebook Ads, o Mercado Livre Ads, e isso é um tipo de propaganda paga, não é uma propaganda gratuita. Quando a gente trabalha com propaganda gratuita, a gente trabalha no orgânico, né? Agora, por exemplo, se eu vou divulgar um serviço, o Mercado Livre até permite algumas coisas de serviço dentro dele, mas ele não é uma ferramenta muito focada nisso. Porque quando a gente tem um serviço, a gente não precisa vender o serviço para o cliente, porque o cliente não está interessado em comprar o nosso serviço. Ele quer comprar o benefício. Então imagina só eu tenho uma empresa de marketing e eu faço tudo focado a marketing. Quando eu vou vender algo para o cliente, eu não vou vender, olha, você compra o produto X, ou você compra um site, ou você compra uma hospedagem, ou você compra um serviço para eu te trazer clientes. Até que clientes sim, mas para você aparecer na internet, o que eu tenho que divulgar para ele é o que ele vai ter de benefício. Então, olha, eu vou te ajudar a você conquistar novas vendas, eu vou te trazer novos clientes, você vai converter. Essa é a palavra mágica que brilha os olhos do cliente quando a gente fala de conversão. Porque até um funil a gente consegue colocar muito cliente, mas o problema é que se a gente não faz uma divulgação muito bem feita, a gente não converte. E é aí que está a grande questão. De a gente entender primeiro o que a gente quer vender. Se é um produto, se é um serviço, qual o nosso público. Então, antes de pensar em ferramenta de marketing, antes de pensar, por exemplo, em Facebook Ads, ou em Facebook apenas, ou em Instagram, ou em TikTok, ou em Google, a gente tem que pensar um pouquinho mais atrás. Qual é o nosso tipo de cliente? O que nós vamos vender para ele? E aí sim a gente vai começar a criar um cenário. E aí o cenário qual é? Como que eu vou mostrar para o meu cliente que aquilo que eu estou vendendo para ele vai fazer a diferença no negócio dele, no dia a dia dele, com a família dele? Porque a gente tem que entender que o nosso serviço ele não pode ser focado numa coisa só. A gente tem que
tentar entender que a pessoa, ela não é só trabalho. Ela tem o trabalho dela, mas ela tem a família dela, ela tem as coisas que estão ao redor dela, que se nós conseguirmos ajudar, a gente sai do senso comum e a gente consegue ajudar aquela pessoa a entender que nós estamos do lado dela, né? E não só como parceiro comercial, porque é interessante nós termos parceria comercial, mas além disso é interessante você se mostrar presente, como eu faço esse vídeo, numa questão de ajudar, na questão de mostrar para as pessoas que quando a gente semeia alguma coisa boa, a gente vai ter algo bom de volta, sem esperar, sem ter expectativa, porque isso é uma coisa natural. Quando a gente faz alguma coisa boa, o bem sempre volta para nós, né? Então eu acho que esse vídeo ele é curto, mas ele é direto. Antes de pensar em ferramentas, o que vender, né? Por exemplo, Google, Facebook, Instagram, não. É interessante pensarmos, olharmos para dentro e vermos, poxa, eu tenho um produto ou vendo um serviço? Qual a pessoa que eu vou direcionar? O que essa pessoa é? O que ela sente? O que ela precisa? Aonde que meu produto vai chegar? Eu vou dar mais tempo para ela poder... Aí a gente está trabalhando, falando um pouquinho mais de copy. Que a copy é um trabalho verdadeiro, se a gente consegue entender. A mesma coisa que quando eu ajudo uma pessoa, eu posso falar para ela, olha, se você fizer esse tipo de trabalho, você vai ter uma autonomia maior, você vai ter tempo maior para você se dedicar à sua família, aos seus filhos, você vai conseguir administrar melhor aquilo que a gente menos tem e que a gente precisa mais administrar, que é o nosso tempo. Então a gente sai daquele senso de querer vender produto e serviço, a gente consegue ter um universo muito maior. Então o toque mais ou menos desse vídeo, para ser mais objetivo e não demorar muito tempo, é esse. Antes de pensar em qual ferramenta utilizar, se vamos utilizar um site, um e-commerce, ou se vamos usar uma estrutura pronta, ou se vamos trabalhar com Google Ads, o importante é entendermos o que o nosso produto ele vai atender no nosso cliente e como nós podemos chegar, porque a ferramenta ela vai existir, né? Como a gente tem muita gente falando de que tem ferramenta X, Y, Z, essa é a melhor, essa é a pior, não existe nem ferramenta melhor, nem ferramenta pior. Existe a ferramenta certa, né? Só que para a gente acertar a ferramenta é a mesma coisa, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Se a gente vai fazer um trabalho de pedreiro, eu não vou usar uma ferramenta que é utilizada para uma cirurgia médica, porque não vai fazer sentido. A ferramenta às vezes pode até funcionar no começo, só que depois ela vai perder o corte e não vai funcionar. Por quê? Porque a de pedreiro ela foi feita para aguentar aquela quantidade de tempo. Na internet é a mesma coisa. A partir do momento que eu consigo definir o público que eu quero, a direção que eu quero e o que eu quero fazer, ferramenta a gente encontra, né? Então é esse o toque que eu queria dar para vocês. No que precisarem, contem comigo. Curtam o meu vídeo, compartilhem o meu canal. Me ajudem também a crescer na internet, tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.